Oi, turma do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 9, Relacionamentos Saudáveis, no subtítulo Estabilidade de Comportamento. O comportamento saudável segue uma linha de direcionamento equilibrado, sem os altos e baixos constantes dos transtornos neuróticos que produzem instabilidade emocional. A escala de valores adquire inteireza e passa a comandar as atitudes em todos os momentos possíveis. O indivíduo permanece desperto, atento para as responsabilidades que lhe dizem respeito no quadro de realização humana e não se apresenta assinalado pelas incertezas e limitações que antes lhe eram peculiares. Há uma lúcida integração nos compromissos que assume e um positivo relacionamento com todas as pessoas, que resulta da autoestima e da aloafeição. Desenclausurado da concha do ego, enxerga o mundo de forma correta, compreendendo as suas imposições, mas, sobretudo, descobrindo-se como ser eterno, cuja trajetória na Terra tem uma finalidade superior, que é a conquista dos recursos que lhe perduram latentes, herança divina guardando desdobramento. A estabilidade do comportamento não fica distrita a regras adrede estabelecidas, mas resulta de um amadurecimento íntimo que ensina como agir diante dos desafios cotidianos, a enfrentar as situações menos favoráveis, perceber o significado das ocorrências e a deixar-se preencher pela resultante dos valores do amadurecimento da afetividade. Com a mesma naturalidade com que enfrenta os momentos de júbilo, atravessa as horas de dificuldade procurando descobrir a lição oculta em cada experiência, já que todo acontecimento é portador de uma mensagem que pode contribuir para o aprimoramento do ser. Por isso a sua é uma forma agradável de viver, assinalada pela autoidentificação e pela autorrealização. Isso não implica ausência de lutas, antes pelo contrário. Essas se fazem mais fortes porque os horizontes a descortinar são mais amplos e os planos de conquista são mais grandiosos. Surgem como desafios novos e geram dúvidas, confusões momentâneas, conflitos para a seleção de qualidade. No entanto, são diluídos com a relativa facilidade esses imperativos, que cedem lugar ao discernimento que seleciona o que deve e o que pode ser executado, sem espaço para aflições desnecessárias que poderiam perturbar o comportamento habitual. As tensões, que são partes das lutas humanas, não conseguem gerar estados estressantes, mostrando-se momentâneas e logo passando ao equilíbrio e à confiança na própria capacidade de enfrentar problemas e solucioná-los de forma saudável. A esse indivíduo de comportamento estável se associam as qualidades morais que o tornam um homem ou uma mulher de bem, que se faz portador de conquistas interiores relevantes, que não se confunde nem se perturba nos choques existenciais. Essa pessoa de bem é lúcida, porque sabe reconhecer os seus limites, porém conhece também as infinitas possibilidades de crescimento e se entrega à tarefa de alcançar os novos patamares que vislumbra. Não se atemoriza ante as propostas de aperfeiçoamento, porque está acostumada com as realizações de todo tipo, havendo transposto os limites internos e superado as barreiras externas do convencionalismo, das heranças míticas, das suspeitas injustificadas, tornando-se parte ativa de todo o universal, com desempenho individual harmônico que proporciona a alegria de viver. Gente, quando eu estava lendo, a única pessoa que vinha na minha cabeça é Chico Xavier, né? Que já sabia lidar com as situações adversas, que tinha um equilíbrio fora do normal, que não se abatia diante do que os outros diziam a respeito dele ou faziam para ele, nem mesmo nas investidas dos espíritos inferiores. Então, o tempo que eu fui lendo aqui, só vinha o Chico na minha cabeça. Essa estabilidade de comportamento exige da gente
todos esses esclarecimentos que nós viemos até aqui estudando, claro, e eu não vou desmerecer que muitas pessoas vão conseguir fazer essas leituras e vão se tornar pessoas melhores, porque se eu desmerecer isso, para que eu tô lendo, né? Mas eu confesso que na minha vida pessoal, eu ainda não consigo essa estabilidade. Diante de uma situação adversa, eu ainda fico aflita. E eu vou cair nas teias daquela fala, né? Homens de pouca fé. Ainda tem isso. Eu estava conversando com um amigo ontem, durante a live que a gente faz no TikTok de quinta-feira, e ele falando assim, já pensou se a gente vivesse naquela época que era jogado aos leões, né? Ou você nega Cristo ou você é jogado aos leões. O que você faria, Patrícia? Eu falei assim, certamente eu ia negar Cristo, né? Porque por mais que a gente acredite que a vida continua do outro lado, aonde que você passa pela tua cabeça que a morte é o caminho, né? Não, eu vou ali que o leão vai me matar e tá tudo certo. Ainda que a gente saiba que o espírito sobrevive, nós temos a pouca fé, né? Ele falou assim, quando ele era criança, a molecada morava perto de rio e a molecada falava, vamos andar sobre as águas, igual Jesus, né? E eu falei, então, se for para mim entrar na água, eu tenho que entrar com boia, com aquele pé de pato, eu tenho que ir toda munida para eu não morrer afogada. Então, eu ainda estou muito atrasada. Mas à medida que eu fui lendo, realmente, a gente tem que chegar nesse ponto, né? Nós estudamos, nós estamos ganhando conhecimento para colocar em prática. E a prática é isso, é ter estabilidade no teu comportamento. Pode ser que lá dentro, pelo que eu entendi, lá dentro não esteja tudo tão bem resolvido, porque afinal de contas a diversidade são problemas novos. Nunca vai vir um problema exatamente igual para você falar assim, ah, não, já passei por isso, eu já sei resolver. Vai vir sempre um pepino maior, né? Que é que nem matemática, você aprende 2 mais 2, depois vem a multiplicação, né? 2 vezes 2. E aí para você aquilo ali já complicou, né? Já é a mesma pergunta ali, e no entanto você não consegue chegar no mesmo raciocínio para ter o mesmo resultado. Ela está te dificultando o raciocínio, né? Então, às vezes, a vida mostra pra gente situações adversas semelhantes, porém exigem que a gente desenvolva algo que a gente não desenvolveu no problema passado. A gente sabe que vai dar certo. No fundo, todos nós sabemos que vai dar certo, né? Pode não dar naquela hora, naquele momento, mas que no final tudo dá certo, isso é fato. Meu pai, que não era nenhum filósofo, mas eu brinco que ele era, ele tinha uma máxima, né? Que ele falava assim, filha, no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Ó, oh, grande filósofo. Mas o meu mineirinho tinha toda a razão, né? A partir do momento que você confia que as coisas vão dar certo, de fato o teu pensamento já está agindo por você. A manifestação das vibrações positivas elas já vão te ajudar a encontrar algumas saídas. Agora, se você se fechar na concha, se você não quiser conversar com ninguém, se você não quiser colocar para fora o que te traz problema, aquilo que te traz dor, se você não for buscar solução para isso, a tendência é crescer. A tendência é que o problema fique maior do que você, maior do que a sua capacidade de resolver. Aqui em casa eu aprendi o seguinte, a duras penas, não foi do dia para a noite não. Eu deixava uma parede apodrecer. Ah, depois eu pinto, e não vou ficar olhando essa mancha, o ano que vem eu mando alguém pintar, ou então eu vou lá, eu descasco, eu faço. Gente, toda vez que ia fazer isso, eu tinha um gasto enorme. Eu tinha que esperar a parede inteira dar problema para depois eu ir lá mexer. Hoje, pode ser até um pouco de paranoia, mas serve para a vida. Pelo menos está me dando mais tranquilidade. É a forma que eu encontrei. Eu guardo uma reserva de tinta. Aqui vai dar sempre umidade. Onde eu moro, aqui tem um lençol, né, de água embaixo da casa. Então, toda vez que chove demais, isso daqui chega a transpirar o azulejo do chão. Então, as paredes vão ficar pretas, né? E o que eu aprendi? Eu guardo um resto de tinta igual, não dá diferença. As pessoas falam que dá diferença, não dá diferença. E cada vez que eu vejo uma manchinha na parede, eu pego o pincel e vou lá e já pinto.
Eu não deixo aquela mancha crescer. E a minha parede fica nova o tempo todo. No dia que eu for mudar a cor da parede, aí sim eu vou pintar a parede inteira. Caso contrário, eu vou fazendo retoque e tá tudo certo. Não me desgasta, o problema não cresce e tá resolvido. Na vida é um exemplo chucro, né? Muito chucro, por sinal. Mas na nossa vida eu vejo as coisas assim. Se eu tenho um problema com uma pessoa, ou eu resolvo logo, né? Senta aqui, vamos conversar e vamos fazer as pazes, porque é isso que Jesus ensinou. Tá na frente do teu inimigo, faz as pazes enquanto você tá na frente dele, né? Vai que ele vira as costas e morre, ou você, aí já cria um obsessor na história. Se não der para fazer isso, então vamos de pouquinho em pouquinho chegar naquela pessoa, mas não pode desistir, não pode deixar para lá. Se você tá com um problema no teu trabalho, você não pode deixar ele pro dia seguinte. Eu já perdi emprego nessa. Me deram umas questões para serem resolvidas. Eu tentei, eu estava com prova na faculdade, a cabeça estava a 1000 por hora. Eu não consegui raciocinar naqueles problemas que eles me deram no serviço. Falei, eu vou deixar aqui na gaveta. Amanhã, eu já fiz minha prova, vou fazer minha prova hoje. Amanhã eu vou estar com a cabeça mais fria, venho e faço isso daí. Para alguns setores e situações, isso resolve. Você esfria a cabeça e depois, com a cabeça mais tranquila, você vai lá e resolve. Só que tem coisa que não dá para deixar para outro dia. Aquele serviço era para aquele dia. E eu não deixei. Não resolvi naquele dia, deixei para o outro. Quando eu cheguei no outro dia, alguém tinha feito por mim. E eu fui mandada embora. Então, existem situações e situações. Intervenções que você tem que fazer imediato. Outras que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E outras que vai levar uma vida inteira para você fazer. Até você aprender, mas você vai conseguir. Porque no final tudo dá certo. Essa questão do comportamento adequado com a sua consciência tranquila, com equilíbrio no seu íntimo, são ligações, né, muito difíceis. Pensar positivo, sentir positivo, equilibrar teu pensamento, seu sentimento diante de adversidade. Um leão tá vindo para cima de você, você tem que pensar e sentir como reagir diante de um leão sem se ferir, sem piorar a situação. E se puder, sem ferir o leão também. Não é fácil. Esse tipo de comportamento que é exigido de nós é um comportamento de um espírito elevado. E a gente só vai perceber que está elevando o espírito mediante algumas adversidades que a gente fala, ufa, foi difícil, mas essa eu passei. Ufa, me tentaram, mas não tiraram meu equilíbrio. Então a gente vai perceber uma coisinha aqui e outra ali que a gente está ficando melhorzinho. E a intenção de reencarnar tantas e tantas vezes é justamente essa, nos tornar melhor. Mas perfeito é lá na frente, né? Vamos devagar.